Abra sua Bíblia, por favor, amado irmão, no Evangelho de Mateus. Nós nos encontramos no capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Na semana passada eu meditei na primeira parte desse texto, e hoje eu gostaria de meditar na segunda parte desse texto, de Mateus capítulo 22, versículo 34 até o 40. Diz assim o nosso texto sagrado: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui novamente o nosso Senhor está diante de uma armadilha. Ele se reúne em conselho para provar Jesus com uma pergunta que para nós é óbvia, porque nós já sabemos a resposta, mas para eles não. Qual o grande mandamento? Era algo que eles haviam elaborado por muito tempo, muitas décadas, e nunca tinham chegado a um ponto, um senso comum. E aí então eles perguntam isso para o Senhor, e então o Senhor fala para eles o chamar: amarás o seu teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as forças. Mas é interessante que todo judeu acordava com essas palavras e dormia com essas palavras. Eram as primeiras palavras que o judeu pronunciava ao abrir seus olhos pela manhã, e eram as últimas palavras que ele pronunciava ao dormir. Mas eram apenas palavras. E é triste quando amar a Deus se torna apenas um clichê, apenas um banner, apenas uma frase que você já sabe de memória e pronto, e acabou. De fato, o mais importante mandamento é amar o Senhor. É a coisa mais importante na sua vida, é amar o Senhor. Amar o Senhor é mais importante que o seu emprego. Amar o Senhor é mais importante que a sua saúde. Amar o Senhor é mais importante que a sua família. Amar o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que você adquira nessa vida. Amar o Senhor é mais importante que seus sonhos. Amar o Senhor é mais importante do que as suas diversões. Amar o Senhor é mais importante que conquistas e qualquer coisa que você tenha na vida. Amar a Deus é a base, é o esqueleto, é a estrutura, é o sustento de toda a vida do cristão. É o ponto-chave, é o ponto central. É porque abrimos os olhos de manhã, é porque trabalhamos, estudamos, nos divertimos, e tudo fazemos e adquirimos, e compramos e vendemos. Amar o Senhor é eterno. Tudo tu deixará aqui, amado irmão. Você vai deixar tudo aqui. Aqui para cá nada trouxemos, e daqui nada podemos levar. Diz o apóstolo Paulo: você daqui não leva uma agulha, daqui você não leva um grão, daqui você não leva um centavo. A única coisa que você vai levar daqui é o amor por Deus. Amar a Deus de todo o seu coração. E amar a Deus é viver de verdade. Se você não ama a Deus de todo o seu coração, você não vive de verdade. Esse é o grande alvo da vida do cristão, é amá-lo de todo o coração. E esse mandamento revela o caráter de Deus, esse Deus relacional, esse Deus de comunhão, esse Deus que envia seu Filho, como diz o apóstolo Paulo em Corinto: Deus estava em Cristo, lá naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós os nossos pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, todas as coisas, o relacionamento, o amor, esse Deus que nos ama primeiro, e nós o amamos de forma responsiva. Ele nos ama e então nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Não o amaríamos. Precisamos primeiro desse amor de Deus em nós para amá-lo de verdade. O nosso amor é uma resposta a esse amor que habita em nós.
é o amor do nosso Deus. Então esse texto revela esse Deus relacional, e é a essência da vida eterna, é a essência de tudo que acontecerá. A vida eterna, para alguns cristãos, é andar em rosto de ouro, mar de cristal, é o galardão, é a glória que vai ter. Mas Jesus resume a vida eterna em João, capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é essa, que te conheça. O conhecimento na Bíblia nunca é um conhecimento intelectualizado, é sempre um conhecimento relacional. Ele tem a parte intelectual, mas sempre um conhecimento afetivo, relacional. É sempre um relacionamento. A vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A eternidade são as bodas do Cordeiro, essa festa de casamento, o noivo que vem buscar a sua noiva, é um relacionamento de amor eterno entre um pai e seus filhos amados. Viver em amor por Deus agora já é viver na eternidade. Você não espera morrer para ir para a eternidade, você já vive agora essa eternidade, porque Deus ama você e então você o ama. Essa é a eternidade. Então esse mandamento, ele responde a essa vontade eterna de Deus, que ama a sua criação redimida e que de forma especial se relaciona com ela em amor, em misericórdia e em graça. Mas também esse mandamento de amar a Deus é o motor que deve impulsionar toda a vida, todo o serviço e todo o sacrifício cristão. E aí nós temos 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso profetizar, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso conhecer todos os mistérios, não alguma, a maioria, todo o conhecimento, todos os mistérios, toda a ciência. Eu posso ter a maior fé do mundo de transportar montes, eu posso distribuir todos os meus bens aos pobres e ainda dar o meu corpo para ser queimado. Se o que move tudo isso na minha vida, se o que me move não é o amor a Deus, isso é apenas nada. Nada. Ananias e Safira foram lá, venderam um campo e deram uma grande oferta para a igreja, mas aquilo partiu simplesmente de um orgulho pessoal, e aquilo não deu em nada em glória e louvor a Deus. Pelo contrário, o resultado foi terrível para eles. Meus irmãos, nada na vida do cristão, viver tudo que você faz na vida, tudo que você faz nessa vida, deve ter um propósito central: amar e glorificar a Deus. Essa é a razão da existência da vida do cristão: amar e glorificar a Deus. Se vamos fazer qualquer coisa na igreja, se vamos dar o nosso corpo para ser queimado, se vamos dar os nossos bens, não importa o que seja, do micro ao macro, pessoal ou comunitário, não importa, tem que ter como motivação central o amor eterno ao Senhor da glória. E deixamos de amar a Deus quando deixamos o amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você para de receber, de beber, de desfrutar desse amor de Deus, quando você perde a graça de Deus, quando a cruz se torna comum para você, quando Deus se torna apenas um nome ou uma fonte de um benefício que você precisa, alguém que você recorre porque você está em necessidade, se Deus é apenas isso para você, e se você perdeu o brilho da cruz, da pessoa de Cristo Jesus, você deixou de amar a Deus. E o livro de Apocalipse nos mostra uma coisa: uma igreja que deixa de amar a Deus, que perde o primeiro amor, a igreja de Éfeso, é uma igreja que vai terminar expulsando Cristo do seu meio. A igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você deixar de amar a Deus de todo o seu coração, entrarão na sua vida pecados, acomodações, heresias, ensinamentos errados. Você vai se conformar com essa cultura, com você mesmo, tudo vai se tornar comum,
até que você arrancou Cristo da sua vida e Ele está do lado de fora e o texto diz: eis que estou à porta e bato. Amar a Deus é o que mantém você na fé em Cristo Jesus, com certeza. O que é o avivamento? Quando é que você sabe que você está avivado? É quando você vive o primeiro amor a Deus. Quando você vive o primeiro amor a Deus, a oração é a coisa mais extraordinária do mundo. A palavra de Deus, ela é doce igual mel. Você tem fome, você tem sede de Deus. Você tem necessidade de Deus. Sua alma está sedenta, ressequida de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é falar em línguas. Avivamento não é ficar... não. Isso é a loucura dessa gente aí. Isso é doideira desse pessoal. Chilique mesmo. Muitos deles cheios emocionais. Pessoas em crises emocionais vão para a igreja pirar. Não, irmão. Avivamento é quando amamos a Deus de todo o coração. O nosso coração está ali ardendo em Deus e por Deus e para Deus. Isso é avivamento. É viver o primeiro amor. E o segundo mandamento é esse. E lembrando, né? O primeiro mandamento é o primeiro, é o maior, é o mais importante. Dele, todos os outros devem nascer. Qual o maior pecado? Quebrar o maior mandamento. O maior pecado é deixar de amar a Deus. O maior pecado é deixar de amar a Deus. Deixar de amar a Deus de todo o coração é o maior pecado que você vai cometer na tua vida. Deixar de amar a Deus é o que gera todos os outros pecados. É o que gera o adultério, a imoralidade, a mentira, o roubo, a difamação, a corrupção, qualquer pecado. Tudo nasce do deixar de amar a Deus de todo o coração. O maior mandamento, quebrá-lo, é o maior pecado. E o segundo maior mandamento, Jesus já pela sua misericórdia, já nos entrega. Diz o texto sagrado, versículo 38: este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a esse, é: ama o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Aí os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá, toda a lei e os profetas. E aí ele está se referindo então a todo o Antigo Testamento. Então Jesus abraça todo o Antigo Testamento e obviamente abraça toda a Escritura Sagrada do Novo junto com esses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor Jesus está citando Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu queria que você abrisse nesse texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 19, é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 18. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí. O texto diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Ninguém da nação de Israel poderia ser, você deveria guardar vingança ou ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é a cereja do bolo. Esse é o mandamento padrão. Ele faz uma lista nos versículos anteriores lá em Levítico, no mesmo capítulo 19, falando desse amor ao próximo, ok? Ele faz uma lista e culmina com esse versículo 18, dizendo: não guarde vingança, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Veja, ele vai dar atitude para o coração. A vingança é a ação, a ira é a intenção, é a motivação, é o coração.
Veja, a lei atinge não apenas a ação, mas a motivação do seu coração. E você não deve fazer isso contra os filhos do seu povo. Isso é contra ninguém que te rodeia. Então seria como eu dissesse para você assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os brasileiros. Quer dizer, os brasileiros são esses mais de 210 milhões de pessoas. Então todo mundo no Brasil deve ser alvo do seu amor. Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, quando nós falamos do amor ao próximo, quando nós falamos de amor dentro da igreja, dentro da família, na sociedade, nós não devemos apontar para ninguém. O dedo só pode estar apontado para mim mesmo. É para mim que esse dedo tem que estar apontado. Cada um aponta o dedo para si mesmo, não aponta o dedo para o outro. A frase errada é: nesta igreja não tem amor, nesta família não tem amor, nesse país não tem amor. Essa é a sua frase errada. A frase correta é: no meu coração, porque o mandamento, ele é objetivo, ele trata como um indivíduo. O texto fala para você, o texto fala para mim. Então eu não posso generalizar e dizer nesse país, ou nessa família, ou numa igreja, ou nessa igreja não tem amor. Não, o texto é para mim. O texto é para mim. É para mim que o texto está falando. E é a mim, sou eu que devo me questionar diante do texto sagrado. Então eu gostaria de discorrer do versículo 9 até o 18 rapidamente. Olha aí o texto sagrado. Quando você, do mesmo capítulo 19, Levítico 19, agora o versículo 9: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixa-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aqui o texto sagrado nos chama a empatia. Numa nação, numa família, numa igreja, sempre terão os pobres. Os pobres, disse Jesus, vocês sempre vão ter perto de vocês. E o pobre é aquele que não tem nada. Não é aquele que tem uma casa, que não. Pobre aqui é o necessitado, é o que vive da mão para a boca. É a pessoa que trabalha no dia para comer aquele dia e vai trabalhar no outro para comer o outro, ok? Não é o pobre no nosso conceito, não. Aqui seria mais a ideia de alguém que está vivendo abaixo da linha da pobreza. Então o texto nos chama a essa empatia, o texto nos chama a essa misericórdia, essa ideia de você não respigar, né? De você não recolher e colher de novo o seu campo, várias vezes apresenta-se na Bíblia. E o texto sempre vai pensar nos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, que devem trabalhar para colher o que você deixou. Você não entrega para ele, você não dá na mão dele, não é um assistencialismo. Ele tem que trabalhar. É lindo isso, não é? Não é extraordinário? A Bíblia está tão longe das verdades e olha que é um texto de 4.000 anos, um texto de 4.000 anos. Mas tem tantas verdades. Então o texto nos chama a empatia, a misericórdia. Não é um assistencialismo, é ter misericórdia, é dar oportunidade à pessoa trabalhar. Como a Bíblia diz, e Paulo diz: quem não trabalha, não come. Então o trabalho é algo importante. Todo mundo deve trabalhar, todo mundo deve ganhar o seu pão com suor e de generosidade. Essas três marcas, irmãos, são marcas de um verdadeiro cristão. Empatia, ele se coloca no lugar do outro, poderia ser, ou em algum momento pode acontecer comigo. Então eu tenho empatia, a misericórdia, tenho pena dessa pessoa. Essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem filhos, essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa viver. Então eu tenho empatia, eu tenho misericórdia por essa pessoa, mas eu tenho generosidade. O verdadeiro cristão tem essas três coisas num grau elevado, porque até quem não é crente tem isso. Até quem não é crente tem isso aqui.
Tem gente que não é crente, que é ateu, e tem isso aqui de uma forma extraordinária. É espírita, tem isso aqui de uma forma extraordinária. Mas o cristão deve ter isso em alta medida, numa medida mais elevada, porque ele tem nele o amor de Deus. Então ele tem mais empatia, ele tem mais misericórdia, mas ele tem mais generosidade. A generosidade é a marca de um verdadeiro cristão. O pastor Hernandes Dias Lopes estava fazendo uma ministração agora em outubro, e eu vi nessa ministração no congresso. Ele falou: se uma pessoa na sua igreja não é generosa, essa pessoa não é um cristão. Porque não cabe alguém que é avarento, e a Bíblia diz que a avareza é o quê? Idolatria. Avareza é idolatria. Alguém que é avarento ser um cristão, não cabe. A generosidade é parte do caráter cristão, porque Deus é generoso. Ele deu o seu único filho. Então essa generosidade no servir, generosidade no dar, generosidade no fazer, no trabalhar. Porque é lindo quando você vê alguém que trabalha com generosidade, serve com generosidade. A pessoa não está medindo, essa pessoa serve de verdade, é generosa no servir. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é muito bonito. Que você seja conhecido lá no seu trabalho como alguém generoso no serviço, no fazer, no realizar, dentro de casa. Porque aqui, irmão, eu abro um parêntese: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O texto sagrado não está incluindo ou excluindo ninguém aqui. Mas eu quero dizer para você que as pessoas mais próximas de você estão dentro da sua casa. Seria uma hipocrisia muito grande você ser generoso, misericordioso e empático com as pessoas na igreja e no trabalho, e não ser com as pessoas dentro de casa. Mas também está totalmente errado você só ser generoso e amoroso, empático e misericordioso dentro de casa e não dentro da igreja. Você não pode excluir os irmãos e ficar com a sua família, ou excluir a sua família e ficar com seus irmãos. Não. Aqui é ame o seu próximo. O que é o seu próximo? É aquele que está perto de você no momento da necessidade. Qualquer um. Lembra da parábola do semeador do bom samaritano? É isso. Quem foi o próximo? É aquele que estava lá e viu um homem caído. Ele estava passando, ele não morava ali, era uma estrada. Nem o homem morava ali, era só uma estrada, estava todo passando na mesma estrada. O próximo foi aquele que a pegou, ajudou, botou no cavalo, foi lá, pagou a despesa, os curativos, a estadia, a alimentação, e ainda deixou um dinheiro a mais e diz: na hora que eu voltar, eu ainda vou dar ainda mais, se ele gastar alguma coisa, porque senão ele ia ficar com a dívida na hospedaria, e ele teria que virar escravo na hospedaria para pagar o gasto dele. Então o Senhor não apenas nos ama, nos liberta, nos livra do diabo, das feridas do pecado, Ele paga toda a nossa dívida. Amém? Versículo 11: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Está vendo novamente? Observando o texto, da ação para a intenção, do maior para o menor, ok? Do maior para o menor aqui, e aí, na realidade, do menor para o maior, porque o maior é o coração, né? Não furte, não minta. Toda pessoa que mente, aqui está um sentido bem americano dessa questão. O norte-americano ele tem um ditado: quem mente e quem rouba, mata. Quem mente, rouba. Quem rouba, mata. Está aqui no texto. Está aqui no texto. Interessante isso. Eu vi um cara pegar prisão perpétua nos Estados Unidos, porque ele tinha sido a terceira vez que ele foi pego roubando. Ele foi pego roubando uma vez, foi para o juiz, ficou preso, saiu. A segunda vez foi preso e saiu. A terceira vez foi pego e nunca mais saiu. Ele tinha uns 30 anos de idade, mais ou menos. Ele roubou 3 vezes, foi preso perpétuo, prisão perpétua. Mas gente, é muito? Não, porque a pessoa vai progredir no crime. Quem rouba, vai roubar, daqui a pouco pega numa arma, numa pistola, latrocínio
roubo seguido de morte, e aí ele vai progredindo. Então eles freiam no meio do caminho. E é justamente o que o texto está dizendo: não furte, não minta, mas ele vai para dentro do seu coração. Nem use de falsidade com o seu irmão. A falsidade está no seu coração. É você rir para a pessoa, mas você está contra aquela pessoa. O seu coração é falso, não é verdadeiro, não é inteiro, não é entregue àquela pessoa. Você não ama aquela pessoa de verdade. Isso é ser falso. Ser falso é você simplesmente dar aquele sorriso, mas você está com o seu coração contra aquela pessoa. E aí então, os 10 mandamentos também vão na mesma situação, ok? Não matarás, não adulterarás, até não cobiçarás. Até o coração. O último dos 10 mandamentos é cobiçar. Ele foi para dentro do seu coração. Ele foi do matar para o cobiçar. Ele foi da ação para o coração. Ok? A lei sempre vai para dentro do seu coração. Ela sempre sonda a sua alma. Ok? Então cuidado, meu amado irmão, com a progressão do pecado. Eu estou deixando de amar fulano de tal. Estou começando a tomar empatia com fulano de tal. Meu Deus, eu preciso amar meu irmão. Me ajuda, eu preciso amar meu irmão. O Senhor não quer que eu odeie essa pessoa, que eu seja falso com essa pessoa. O Senhor quer que eu ame o meu irmão. E seja quem for, da sua família, trabalho, ame o seu próximo. Não tem limite isso aqui. Não tem limite isso aqui. Disso aqui depende de tudo na vida. Quais são os 2 grandes mandamentos? Todo pecado vai nascer disso aqui. De deixar de amar a Deus e deixar de amar o próximo. Seguimos, versículo 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Veja que quase todas as vezes ele vai dizer: eu sou o Senhor. Ele não está opinando para você. Olha, eu vou te dar uma sugestão: ame o seu próximo. Você quer discutir isso comigo? Eu vou te dar a oportunidade de você me questionar. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. A minha ordem é essa, o meu mandamento é esse. É isso que você deve fazer. E veja, o amor não é sentimento. O amor são ações que você tem em relação à pessoa que está próxima a você. Você não respiga, você não é falso, você não furta, você não mente. Isso é amor. Isso são expressões do amor, ok? E você não jura falso pelo nome do Senhor. E aí o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, proibindo os juramentos. Não jure pelos céus, porque é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jure por nada, porque você não pode fazer nem o fio da sua cabeça ficar branco ou preto. Então que seja o vosso sim e o vosso não, e o que passar disso é do capeta, é do diabo, é do maligno. Pronto. Então o cristão ele tem que ter essa palavra: sim, sim, não, não. Perfeito? Versículo 13: não oprima nem roube seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Então como é que você oprime o seu próximo? Como você rouba o próximo? Quando alguém vai trabalhar para você e você não paga aquela pessoa. Você não paga, o crente não pode dever nada a ninguém. E o texto sagrado fala de dinheiro. A ninguém fica devendo coisa alguma. Quem honra, honra. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A ninguém fica devendo coisa alguma. Eu não posso comprar, então eu não compro. Eu não posso pagar, então eu não compro. Eu compro o que eu posso pagar. Eu não posso pagar, eu não compro. Por quê? Porque você vai estar roubando da pessoa. E aquela pessoa precisa pagar outras pessoas. Ela precisa dar conta daquele dinheiro para outras pessoas. E aqui no caso você tem um diarista, está trabalhando para você, no seu campo, na sua casa, fazendo uma faxina.
despedir a pessoa sem dinheiro. Não pode fazer um negócio desse. Olha, irmão, isso é tão sério. Várias vezes Deus diz que vai ouvir esse negócio. Olha, você acha que Deus não está de olho em algumas coisas? Deus sabe se a balança lá na feira, olha quantas feiras tem no mundo. Olha quantas feiras tem no mundo. Deus diz, olha, se você tiver balança desonesta lá, tem uma coisa que eu odeio, é isso. Você bota uma mão a mais de feijão verde, mas tu não tira não. Não tira não. Então você é generoso. Uma vez a gente estava fazendo a obra aqui na igreja, desse lado de cá. Eu chamei uma pessoa conhecida e falei para ele, olha, quer fazer uma obra, você é assim, você é ali? Não, vou fazer aí e tal, não sei o quê. E aqui é para a igreja e tal, você, não, pastor e tal, para deixar e tal, não sei o quê. E ele pegou, e o que ele fez? Ele chamou o pessoal que ia trabalhar para ele, para fazer um serviço como uma oferta, não falou nada para mim. Só que eu falei para ele que eu ia pagar para ele. Ele fez um preço melhor, eu ia pagar para ele. Só que na hora ele não estava. E o pessoal ia embora. E eu falei para a pessoa, a Bíblia diz que eu não posso despedir vocês de mão vazia. Está aqui, ó, o dinheiro de vocês. Que era o que eu tinha combinado com ele. Esse homem ficou louco, possuído, descrente. Ficou possuído esse homem. Porque eu peguei ele na mentira dele. Mas eu não poderia despedir aquele pessoal de mão vazia. São diaristas, gente. Eles não sabiam. Não era uma oferta. Ele fez um preço melhor para a igreja. Olha o que Deus diz lá em Deuteronômio 24, versículo 10 ao 15. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar do penhor. Ficará do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te dará o penhor. O cara diz, você me empresta tanto, e como garantia que eu vou te pagar, roupa era muito caro, mais caro que hoje, eu vou te deixar esse objeto, ou a minha capa, eu vou deixar para você como garantia que eu vou pagar para você. Ok? Então você não pode entrar na casa da pessoa e ir lá pegar o bem. Não vou pegar isso aqui como garantia. Não pode. Você tem que ficar lá do lado de fora e esperar o cara sair de casa, com respeito na Bíblia da propriedade privada. Ninguém pode entrar e invadir a casa, o lote, a fazenda de ninguém. De ninguém. De ninguém. Porém, se o homem for pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-á sem falta o penhor, para que durma com o seu manto quentinho. Deus está preocupado se o cara vai ter frio de madrugada. Rapaz, isso é sério? Isso não é brincadeira não. Deus está olhando se aquele pobre, para quem você emprestou, você está passando frio, você está passando fome. Então o que você vai fazer? Quando pôr o sol, você vai devolver o manto para ele, ele vai dormir quentinho de noite e vai agradecer a Deus e dizer, Senhor, obrigado, essa pessoa é tão generosa. Todo mundo age assim, mas essa pessoa não. Ela está preocupada se eu estou dormindo quente ou não. Ela vai te abençoar. E o que vai acontecer? Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Deus está vendo. Não oprimirás o jornaleiro. Aí novamente o diarista. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra ou na tua cidade. No seu dia lhe dará o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende de sua vida, para que ele não clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Deus ouve a oração dele. Que coisa, olha que coisa ali. Onde você vê isso? Será como isso aqui é extremamente avançado?
para os nossos conceitos até de hoje em dia. A Bíblia é linda. A Bíblia é linda. Vem alguém aqui falar de pobre para a igreja para mim, para você ver. Vem alguém aqui dar lição para pobre aqui. Como a igreja tem que tratar pobre. A gente não. Pode dar lá onde você quiser. Aqui a gente tem a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária as Escrituras Sagradas. Que beleza de ter. Que cuidado. Que respeito pelo outro. Que coisa extraordinária. Está vendo que não é só dinheiro? Mais importante do que o penhor, do que o dinheiro, é a vida do outro. É o outro dormir aquecido. É ter alimento dentro de casa. Versículo 14. Agora volta de novo lá para Levítico 18. Versículo 14, não amaldiçoe o surdo. Perdão, Levítico 19. Levítico 19, versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas temo o seu Deus, eu sou o Senhor. Irmão, isso aqui, eu poderia ficar quase uma hora falando só nesse versículo aqui, com você essa noite. Mas eu quero dar uma pincelada nele. Olha, isso aqui está muito. Olha, isso aqui está tão longe da realidade do nosso país. É só você ser pai de um filho especial e ver o tratamento que ele vai receber em escola, família, hospital, em qualquer lugar. Na rua, igreja, qualquer lugar. Saiu até no DFTV, o ano passado, uma família que tem um filho autista, a igreja expulsou o menino. Foi esse ano, começo desse ano, não lembro. Foi esse ano, começo desse ano, final do ano passado. Expulsou o menino porque ele tinha autismo. Coisa impressionante. Olha o que esse texto está dizendo. Igualdade como pessoa. As pessoas com necessidades especiais, seja o que for. Aqui o texto vai botar o surdo e o cego, que eram as duas enfermidades que mais acometiam naquela época. Vai ser um padrão para tudo. Essas pessoas iguais a nós. Iguais a nós. Se você tem alguém especial na sua família, você não trate essa pessoa de maneira por menos. Não, essa pessoa não entende nada não. Deixa essa pessoa desse jeito. Não. Não, essa pessoa veste qualquer coisa, ela come qualquer coisa. Não. Ela é igual a você. Você não pode tratar menos uma pessoa porque ela tem déficit intelectual, ou porque ela tem alguma comorbidade, ou porque ela tem algum problema físico, mental, seja lá o que for. Ela é alguém igual a você. E aí eu abro parênteses e falo o mesmo em relação às crianças. As crianças são pessoas iguais a nós, adultos. Você não pode ter distinção, diferença entre uma criança em tratamento de um adulto. O mesmo respeito que você tem por um adulto, você tem que ter por uma criança. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Então ela é uma pessoa igual a você. Como pessoa, mas também em direitos. E você deve respeitar a limitação dessa pessoa. Você não vai amaldiçoar o surdo. E você não vai botar um tropeço na frente do cego para ele cair. Cada pessoa que tem uma limitação física ou mental, ela deve ser respeitada dentro da limitação que ela tem. Deus está olhando isso. O texto termina dizendo: eu sou o Senhor. Eu estou olhando isso. Eu estou olhando se você está tendo respeito por essa pessoa. Eu estou olhando se você trata essa pessoa da forma igual. Eu estou olhando se você respeita as limitações que essa doença que essa pessoa tem, ou a condição que essa pessoa impõe sobre ela. Eu estou olhando se você está tratando essa pessoa com igualdade e respeito. Eu estou olhando isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É o mesmo Deus que olha a balança, que olha o outro que está lá com frio. É o mesmo Deus que olha o deficiente. Agora me diz aonde você já viu isso desse jeito. Esse texto tem 4.000 anos. Isso aqui está anos-luz da realidade brasileira com pessoas com deficiência. Anos-luz. Anos-luz. Então, irmão, esse texto aqui
É tremendo isso, extraordinário isso. Olha como Deus é um Deus de tanto amor. Versículo 15: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. A gente tem o costume de, num pleito, olhar para o mais necessitado, não é verdade? A gente olha para o mais pobre, para o mais fraco, mas a gente deve fazer justiça. Se o pobre estiver errado, ele está errado. Se o rico estiver certo, ele está certo. Interessante isso. Se o rico estiver errado, ele está errado. Se o pobre estiver certo, ele está certo. A justiça não deve favorecer o pobre. A justiça não deve favorecer o rico. A justiça deve expor a verdade e ficar do lado de quem está com a verdade. Por isso que a justiça deve ser séria. Deve ser séria. Por isso que as estátuas onde a justiça é representada, ela sempre está vendada, porque ela não vê se é pobre, se é rico, se é homem, se é mulher, se é homo ou se é hétero. Não interessa. Por isso que a ideia de que alguém que se acha, nós somos homossexuais, então nós temos direitos especiais. Não, o direito é de todo ser humano. Você é uma pessoa? Sim, então pronto, você é uma pessoa e acabou. A NB vive com esse papo: não, as pessoas que são homossexuais, elas são discriminadas, elas precisam de uma assistência especial na saúde. Estão discriminando a gente. Eu nunca vi, e pergunto, quero questionar: você é homossexual, deixar de atender você na UPA porque você é gay? Não, eu quero saber, porque se deixar é crime, porque ninguém que chega lá, ou tem na ficha lá, você é homo ou é hétero? Não, os homossexuais ficam nessa fila, e os héteros para cá, tem isso lá? Eu nunca vi. Então são ideias que não fazem o mínimo sentido. A justiça, ela é para todos, acabou. Não importa, é branco, negro, amarelo, azul, homem, mulher, pobre ou rico, não importa. Você não pode favorecer ninguém. Versículo 16: não ande como mexeriqueiro. Eita Jesus! Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Não seja um opositor contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Irmão, a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 6, versículo 19, que Deus odeia. Olha, Deus é amor. Deus é amor. Mas ele diz nesse texto de Provérbios capítulo 6, tem 6 coisas que eu detesto, mas a última eu odeio. E a última é o que semeia contendas, rixas, rivalidades entre irmãos. Aqui uma coisa que Deus odeia. Ele não só detesta, ele tem ódio disso. Deus tem ódio disso. Irmão, o texto está dizendo: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Querido, sabe o que todos nós temos que fazer? Cada um de nós, nunca deixar que alguém fale do irmão para você. Quando a pessoa começar, você vai dizer: opa, calma aí, já procurou seu irmão? Você já foi falar com ele? Você já perguntou para ele? Você já foi resolver isso com ele? Por que você está contando isso para mim? Não, porque não. Eu amo você tanto quanto eu amo aquele irmão. E por amor a você e aquele irmão, vai lá e conversa com ele. Não ande como mexeriqueiro na igreja, em casa, no trabalho, em canto nenhum. Porque essas pessoas, elas são um opositor contra a vida do seu próximo. Elas se tornam um adversário, um inimigo.
Quem é o inimigo do seu irmão? Quem é o inimigo do seu irmão? Pode falar, o diabo. É o diabo. Por isso que a palavra diabolos quer dizer um acusador. Veja, o próprio opositor é o que fala contra. Quando você anda com mexeriqueiro, é o diabo que você está imitando. Assim. E aqui tem um adendo na Bíblia. Essa palavra é usada 2 vezes no Novo Testamento para as mulheres. Essa palavra não é usada para os homens no Novo Testamento, é usada para as mulheres. Então você cuidado. Você cuidado. Você cuidado, você veja com o que você está falando. Você veja o que você vai falar. Porque Deus detesta. E Deus não vai deixar isso passar fácil para você. Deus vai disciplinar você. Entendeu? Então não faça isso. Porque quando você anda como mexeriqueiro, lembre, toda vez que você quiser falar mal de alguém, você tem que lembrar, é o diabo que faz isso. E eu tenho que me parecer com Cristo ou com Satanás? Eu sou filho de Deus ou eu sou filho do maligno? Porque o filho do maligno, quem foi? Caim. Por que ele era do maligno? 1 João, porque ele odiava o seu irmão. Como é que ele odeia? Aqui, ó. Como é que você demonstra o ódio? Lembra de José? Lembra de José, Gênesis 37? Qual foi o indício que o texto nos dá que os irmãos queriam matar ele? Não conseguiam falar com ele bem. Quando você fala mal do seu irmão, o que tem por trás de tudo isso é o desejo de eliminar o seu irmão. Então você, meu irmão, não foi chamado para imitar Satanás. Você não foi chamado para imitar o diabo. Você foi chamado para imitar Deus. Então você veja bem, porque Deus não te chamou para andar como mexeriqueiro. Como mexeriqueiro. Além de tudo, é de um mau caráter terrível. De um mau caráter terrível. Além de ser espiritualmente maligno. É covardia o que se faz. O que você deve fazer? Versículo 17 te diz o que você deve fazer. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas vai conversar com ele, mas repreende-o e não incorre em pecado por causa dele. O que Jesus disse? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3. É desse texto que Jesus está falando. E é isso que você deve fazer. Vai lá, conversa com o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Não envolva ninguém. Não seja mexeriqueiro, fofoqueiro. Vai lá e conversa com ele. Gente, quantos conflitos dentro de casa, desnecessários, entre famílias, entre irmãos, desnecessário, por causa desse princípio, dentro de igreja, no trabalho. Seria tão bem resolvido, tão facilmente resolvido, vira um tumulto, porque as pessoas não cumprem esse mandamento aqui. Não cumprem esse mandamento. Amar ao próximo é isso. Não ser mexeriqueiro, não se opor a ele, não guardar ódio no seu coração, conversar com seu irmão, ajudá-lo, servi-lo, não ser injusto, não colocar tropeço para ele, respeitando a vida dele, sendo generoso, amável, acolhedor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o nosso texto de hoje. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Feche os seus olhos, amado irmão, e vamos orar.